lá. Agora sim, vou repetir então. Então vamos lá, gente. A gente está para estudar o livro Rumos Libertadores, o capítulo 5, cujo título é Aflição e Consolação. Ela comenta o item 3 do capítulo 5, que é Bem-aventurados aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item 3, ele quer falar a respeito disso, mas só em caráter introdutório. A respeito disso o que, João? A respeito do benefício da dor, da aflição, com relação à bem-aventurança que pode surgir da aflição, que pode surgir, porque pode não surgir. E Allan Kardec, nesse item 3, ele vai, através basicamente só de perguntas, e falando a respeito das características divinas, nos apontar nessa direção. Mas não vai esmiuçar ainda a respeito dos benefícios da dor. Isso ele vai fazer nos itens mais seguintes. E a Joana vem esclarecer esse item de uma forma muito elevada. Então vamos ler aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse item 3 do capítulo 5. A minha edição é a que eu gosto mais, é a tradução do Evandro Noleto Bezerra, porque é uma tradução atual, não é a da época do Império de Guilhom Ribeiro. Aí eu já estou fazendo propaganda contra o Guilhom Ribeiro, chegar no plano espiritual. Pô, João, isso foi contra mim, pô. Não é que o Evandro te modernizou. Vai que você é o Evandro, vai que você, Evandro, é o Guilhom reencarnado. Então vamos lá. As compensações, já estou lendo aqui então a obra, o Evangelho segundo o Espírito. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se na vida futura. Então, bem-aventurados os aflitos, quer dizer, o aflito da terra é o bem-aventurado no céu. As compensações só podem se efetivar na vida futura. Agora, sem a certeza desse futuro, estas máximas, bem-aventurados aflitos, seriam um contrassenso, mais ainda do que algo contraditório. É uma enganação na tradução do Evandro. Mais ainda, seria um engodo, uma enganação. Agora, mesmo com essa certeza, qual certeza? A certeza de que existe a vida futura. Então, ele já disse o seguinte no começo: se você nem crê na vida futura, você vai dizer que isso que Jesus falou de bem-aventurança dos aflitos é algo sem sentido, isso é mentira. Agora, o que Kardec diz? Mesmo tendo a certeza da vida futura, ainda assim, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para se ser feliz. Quer dizer, apesar de você crer que há vida futura, você tem uma dificuldade de entender essa frase de Jesus. A bem-aventurança que surge da aflição. E é isso que Joana vai tentar esclarecer agora. Percebe? Então, Kardec está só dizendo até agora o quão difícil é entender isso. Puxa vida, eu demorei 20 anos para entender isso. Dizem, para se ter mais mérito. Será? Porque olha o que ele coloca. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? É para se ter mais mérito? Ele botou uma pergunta, então aqui não vai ter respostas, é a introdução do assunto. Algo a ser refletido. Então ele continua com um monte de pergunta. Por que sofrem uns mais que os outros? Repetindo. Próxima pergunta. Por que alguns nascem na miséria e outros nascem na opulência sem nada terem feito para justificar essa situação? Porque uns nada conseguem. Tenta e nada consegue, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Foram perguntas. Agora, outras afirmações com caráter de pergunta. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam.
A fé no futuro, aí volta lá no começo. Quer dizer, eu creio que existe vida futura. Pode consolar. A fé no futuro pode dar paciência. Puxa, eu estou vivendo essa dificuldade, mas no futuro, na vida futura, não vai ser isso, vai ser melhor, vai ser melhor. Então, a fé no futuro consola? Consola. Dá paciência? Dá, para as dificuldades pelas quais passamos. Mas não explica essas anomalias das perguntas, que parecem desmentir essas anomalias à justiça de Deus. Então, ele retoma o item anterior, afirmando que, mesmo com a ciência da vida futura, não se compreende a utilidade do sofrimento para a conquista da felicidade. Nem eu vou atropelar. Aqui é a introdução do assunto. A gente tem que aprender a diminuir a aflição e desejar a resposta final. Ele não vai dar a resposta aqui. Entretanto, desde que se admita, agora sim, mas veja, é o primeiro degrau para a compreensão disso. Então, eu vou ler com ênfase. Entretanto, agora ele vai em sentido de explicar. Por que que a gente precisa sofrer para ser feliz? Né? Desde que se admita Deus, direto, ó, desde que se admite, Deus existe, desde que se admite a existência de Deus, não podemos concebê-lo a Deus sem o infinito das perfeições. O infinito das perfeições. Ninguém é mais amoroso que ele. Por mais que a evolução dos espíritos seja quase infinita, ninguém ultrapassa Deus em amor, em humildade e sabedoria. Então, você admitiu Deus? Admiti. Mas você admitiu para ele a infinidade das perfeições? Se você não fez isso, seu raciocínio está por demais curto, ou quase como se Deus não existisse, porque ele não está infinito das perfeições. Percebe o que eu estou botando ênfase nas palavras? Ele deve ser, e ele é, todo poder, todo poder. Ele é toda justiça. Não há algo injusto no universo, é a conclusão. Ele é toda bondade. Sem o quê? Não teria Deus, não existiria. Estão vendo aí a ênfase que eu estou dando para tentar esclarecer esse ponto? Sim, é questão de fé. Antes de tudo, é questão de fé. Mas uma fé raciocinada. É que a gente talvez nunca tenha entendido as perfeições divinas. Se é agora outras conclusões. Se ele é soberanamente justo e bom, soberanamente justo e bom, não há nada tão bom quanto o que ele já fez em cima da justiça em qualquer parte do mundo, mesmo para um inseto. Ele não pode agir por capricho. E ele não pode agir com parcialidade, beneficiando uns em detrimento de outros. Não pode. Não faz. Assim, as vicissitudes da vida têm que ter uma causa. E como Deus é justo, essas tribulações pelas quais nós passamos são justas. Ponto final. Acabou. Agora o que ele diz aqui é: você se compenetrou disso? Você entendeu isso? Eis o que cada um deve bem se compenetrar. Percebe? Se você lê Allan Kardec com pressa, você não captou nada da sabedoria dele. Não captou nada. Captou nada da sabedoria de Kardec. Um raciocínio extremamente claro. Uma matemática precisa dentro da religião é Allan Kardec. Por isso que Joana diz que ele é a bússola. E olha que ele era muito amoroso. Basta ler o livro Céu e Inferno. Lê lá a respeito dos espíritos felizes. Pelo amor de Deus, que homem amoroso. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus.
Quer dizer, os ensinos de Jesus não vão trazer a compreensão dessa causa, mas só um encaminhamento nessa direção. Um encaminhamento para essa compreensão. E hoje, julgando os homens suficientemente maduros para compreendê-la, para compreender a causa dos sofrimentos, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Quer dizer, quem vai aclarar esse ponto dessa assertiva de Jesus, bem-aventurança originária da aflição, é o Espiritismo. Beleza? Então vamos para a Joana agora. Todo mundo pegou o livro da Joana? Então vamos lá. Bem-aventurados os que choram, os aflitos, pois que serão consolados, disse Jesus. Choram hoje, aflição hoje, consolo futuro. Mas vejam o parágrafo seguinte. Nem todo aflito, ou todo aquele que chora será consolado. Ora, agora então eu vou botar uma coisa minha, e eu tenho que falar assim. Mas Jesus não fez condição. Jesus disse, quem chora será consolado. Não tem consideração. Mas ela já afirma o oposto, que um percentual não será consolado apesar de chorar. Ora, então, o que Jesus está falando é de uma premissa que independe do tempo. A premissa de Jesus independe do tempo. Porque ele está dizendo, olha, meu filho, você pode chorar aí por 1 milênio, por 2 milênios, por 3 milênios, 1 hora você vai ser consolado. Mas a afirmação de Joana é algo relativo ao tempo. Em tempo curto, em tempo algo breve, em tempo de 200, 300 anos, nem todo aflito será consolado. Mas num tempo longo, é a afirmação de Jesus que vale. Compreenderam bem? Compreenderam a coisa? Porque ela restringe no tempo, e Jesus não. Ah, meu filho, você pode chorar por 1 milhão de anos, mas você vai ser consolado depois. Fique tranquilo. Então vamos às explicações, porque a gente quer reduzir naturalmente, o que interessa mais é a redução do tempo de aflição para que cheguemos ao consolo, já sabendo que o consolo não é nessa vida, é na futura, é no plano espiritual. Então vamos lá. As aflições são processos depurativos. Meu Deus, agora a Joana botou toda a sua capacidade. As aflições são processos de depuração que chegam ao homem concitando-o, convidando-o à meditação em torno da problemática da existência e em si das causas que há nele mesmo do que gerou para ele próprio a aflição. E isso é uma coisa muito séria. Isso não pode ser conduzido de forma leviana. Isso é algo mais importante na nossa vida. Não é o carro que a gente vai comprar, os objetos da casa ou a viagem de fim de ano. É a meditação em torno do meu processo de depuração de aflição. Isso eu não posso conduzir de forma leviana. Isso é a coisa mais séria do mundo para mim. Mas eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado com as férias. Estou querendo ir para Paris. Estou querendo ir para o Nordeste. Tua aflição, segunda pessoa do singular. Então, cada um, né? Aponta o dedo para si. A tua aflição, João, mede o teu estado espiritual. Mede o teu estado de espírito, a tua aflição. E representa o patrimônio
de que dispões para recuperares a paz. E uma coisa é o que ocorreu há 10 dias atrás, outra coisa é como você está agora. Você está mais aflito? Não, diminuiu um pouco. Diminuiu bem. O teu estado de hoje mostrou que a queda de alguns dias atrás te conduziu a um estado espiritual que tu jamais possuíste. Mas agora você está melhor. Mas foi um processo aflitivo anterior. Agora você está algo melhor. E isso mostra qual é o patrimônio que você tem, porque essa recuperação é incessante, cada vez mais. Então haverá outras aflições, sim, que não sejam iguais a que passamos. No geral, dores de hoje, dívidas de ontem. Aquele que ora se aflige. Aquele que por agora está aflito, não é a hora de orar. Né? Aquele que por agora está aflito, recupera-se das aflições que a outrem impôs. Então isso que eu estou meio aflito, eu fiz outros passarem por isso, pelo que eu estou passando. Por isso, só na vida futura, se hoje bem se conduzir, será consolado. Então, tem uma condição para que haja um consolo em tempo curto. E quando isso? Na vida futura. Uma boa condução. Porque se não há condução, não importa se está vivo, com corpo ou sem corpo, o processo aflitivo continua. Até que o consolo surja em função da boa condução. Há, todavia, aflitos que se fazem afligentes, explodindo em rebeldia contra os fatores causais das suas necessidades evolutivas. Ora, então a aflição é uma necessidade evolutiva e você se rebela contra isso, você se torna afligente por ser aflito? Pelo amor de Deus, isso não vai parar. Não raro, assumindo uma falsa posição de vítima e engalfinhando-se nas disputas do desequilíbrio pelo trânsito, pelo caminho da vida, através do corredor da loucura por onde derrapam. E essa rebeldia diante da aflição que está te tornando afligente vai te levar a um estado de loucura, transtornos psíquicos. Mais difícil de recuperar, mas dá para recuperar. Há aflições que se fazem fardo de pesado ônus. Quer dizer, algumas aflições não é assim aquela pressa do dia a dia. Algumas aflições é um fardo pesado. É um fardo pesado. Pesado ônus para aquele que dá vida somente considera as vantagens utópicas. Eu só estou pensando na vantagem das vidas utópicas. Opa! Isto é, só quer dar vida às transitórias alegrias decorrentes da ilusão, do materialismo. Só está pensando nisso? Só. Então, algumas das aflições vai ser um fardo pesado. Prepara. Aí a gente vê, né? Talvez a gente passe por isso, os nossos familiares talvez passem por isso, estamos preparados para auxiliá-los, já que eles são mais materialistas do que nós, eles podem ter aflições graves. Estamos enxergando os materialistas pelo lado da aflição, pelo lado do sofrimento, a ponto de o tratarmos com mais carinho, porque na pancada não vai dar. Eles já estão aflitos porque são materialistas. Então, a gente tem que vê-los pelo lado da aflição, pior que a nossa. Muitas aflições têm a medida que se lhe atribui. Opa! Então, eu estou com o óculos adequado ou eu estou majorando a aflição pela qual estou passando ou uma pessoa amada está passando? Porque eu vejo aquela aflição com as minhas lentes.
E talvez aquela pessoa já esteja bem melhor e eu estou achando que aquela pessoa está no fundo do poço. Ou eu não estou tão ruim, mas eu acho que eu estou péssimo. É que muitas aflições têm a medida que se lhes atribui, aumentando-as ou valorizando-as em face de uma atitude falsa, de um raciocínio falso, de uma ação que não vai redundar em proveito, ou decorrente da exigência de um mérito que, em verdade, não temos. Ah, eu estou exigindo da lei divina isso ou aquilo. Mas, meu amigo, esse mérito ainda não chegou a hora. Está perto, mas ainda não é hora, não. Está perto, daqui a 5 anos vai ser, não, ano que vem, mês que vem. Mas agora ainda não é. Nós é Ô, que decidimos. Júnior, Sim. geralmente a gente não tem, a gente é meio míope, né, para ver com equilíbrio aí essas aflições, né? Completamente somos míopes. Completamente. É verdade. Mas a gente vai devagarinho melhorando, né? O grau. Agora é o contrário, né? Em vez do grau estar piorando, vai diminuindo. Quanto mais a gente estudar e praticar o bem, vai diminuindo. Às vezes assim, né, quando acontece alguma coisa, né? Problemas Sim. de desemprego, problemas de perdas de parentes, de doenças na nossa família, a gente, no meu ponto de vista aqui, né, a gente acho que dá uma aumentada aí nessa aflição, né? E a gente Todos está nós, né? valorando muito aí. Eu acho que a gente tem que aprender a ver na medida que é, né? Porque É, é uma coisa, eu vou falar aqui, uma coisa que é redundante, que todo mundo fala toda hora. Deus não dá o fardo maior do que as forças que a gente pode. é. Bem falado. Por aí. Verdade. Esse é um ditado que dá para melhorar a lente, né? Melhorar a lente. Então vamos lá. Os aflitos a que se refere o mestre são aqueles que da tribulação retiram bom proveito. Opa! E a gente está se vendo assim? Passou por uma dificuldade, essa ou aquela dificuldade. Foi uma tribulação? Foi. Foi grave? Foi grave. Mas você tirou daí o bom proveito? Tirei, tirei. Ah, então você é o aflito que será consolado. Ponto e vírgula. Outros aflitos. Aquele que encontra na dor um desafio para superarem-se a si mesmos. Opa! Nós temos feito isso? Nós temos visto na dor, seja qual for, um desafio de superação sem se entregar a ela. Opa, eu faço isso. Ah, meu filho, então você é um que será consolado pela aflição. Ponto e vírgula. Os que se abrasam, quer dizer, os que estão em brasa, né? Que estão em brasa. Os que estão se desbastando, que estão se polindo na fé ardente. E sobrepõe-se, quer dizer, você está em brasa, mas você se sobrepõe a essa conjuntura de dor. Você tem feito isso? Ah, isso é o que eu tenho feito. Ah, meu amigo, então você é um que será consolado. Mas se você se desesperou, pode esquecer. Pode esquecer, seja o que for, a dificuldade pelo qual você passou ali, você está ali se sobrepondo à conjuntura grave. Tô. Será consolado. Todos os que convertem as dificuldades, conversão das dificuldades das provações em experiência de sabedoria. Tirou a sabedoria? Ah, eu não sei não, hein? Acho que ainda não. Esse é mais difícil, porque demanda reflexão no tempo. A dificuldade já veio, a provação já passou, mas você tirou dessas dificuldades e provações toda a sabedoria que pode se retirar disso? Acho que não.
Então, calma, isso é mais difícil. Mais difícil que o dos anteriores. Os anteriores é questão de fé. Aqui é questão de raciocínio que você nunca pensou. Então, calma, vai devagar e conta com o auxílio de outras pessoas. O que soube o escruciar, olha o verbo, dos testemunhos demonstram a sua fé e demonstram a perseverança nos ideais esposados, porfiando fiéis aos compromissos abraçados. Volta a questão de fé, só que uma fé dirigida. Quer dizer, a coisa está grave? Tá. É um testemunho? É um testemunho excruciante. Mas você se manteve com fé que vai sair disso? Sim, claro. Mas mais do que isso, você abandonou os teus trabalhos? Você largou mão dos seus ideais? Não, que isso. Eu vou porfiar até eu cair. Vou fazer tipo de Valdo, vou falar de cadeira de rodas. Eu vou falar quando a minha voz não quiser sair. Pelo amor de Deus, olha a fé do Divaldo e a perseverança desse homem, é impressionante. Porfiar fiel no compromisso abraçado. Os aflitos humildes. Então, uma das condições para o consolo é que também, junto com a aflição, haja humildade. E que se convertem em lições vivas de otimismo e de esperança. Então, uma hora você vai ter que falar de tudo que você passou aí na sua casa. Ou falar de uma forma, porque também as pessoas não têm ouvido de ouvir. Não sabe ouvir, e só sabe julgar. Então, você tem que falar. Mas tem que saber falar de uma forma sábia. Porque você tem que se converter numa lição de otimismo e de esperança. Olha, isso é para os outros, não é para você. Então, seja o que for que nós estejamos vivendo em casa, numa hora, talvez depois das experiências de sabedoria, seja razoável explanar, para que você demonstre otimismo, para que você demonstre esperança para quem não tem otimismo, para quem não tem esperança, para que possa ter otimismo e possa ter esperança. Eis os que serão bem-aventurados, porque após as dívidas resgatadas, após os labores realizados, 2, trabalhos feitos. Você abandonou o trabalho por causa da aflição? Após os testemunhos confirmados, 3 coisas. O terceiro é o mais grave. Eu não tive uma dívida resgatada há pouco. O que você teve há pouco, João? Passei por um testemunho. E eu confirmei. Vamos em frente. E ponto final. Vamos em frente. Esses serão consolados pela bênção da consciência tranquila, no país da redenção total. Como que vai ser o consolo? Consciência tranquila, como vocês jamais viram. Puxa, essa pessoa está diferente, ela está muito mais tranquila. O que aconteceu? Testemunho. E aonde? Redenção completa. Redenção completa, total. Tua aflição é o caminho da tua vitória sobre ti mesmo. Linda frase. Vamos repetir. Tua aflição é o caminho da tua vitória sobre ti mesmo. A tua aflição, te dará a medida da tua fraqueza e a grandeza do amor e da sabedoria do Pai Criador. Sim. Porque no testemunho, na dívida ou no trabalho, é Ele quem nos levanta, por amor e com sabedoria, e mostra o quanto nós somos fracos. A aflição mostra a nossa fraqueza e a grandeza de Deus. Utiliza-te da sua metodologia. Qual? Da metodologia da aflição. Para o mais breve triunfo que te cumpre alcançar, para ser o mais curto possível. Aquele que se arrepende de um mal está aflito. Fez o mal, fez. Se arrependeu, sim. Aflição. Que se encoleriza, sofre de aflição. Fiquei com raiva. Aflição.
A consequência da cólera é a aflição. A consequência do mal é a aflição. Que perseguir, pelo amor de Deus, estamos em 2022, sou espírita, perseguir uma pessoa com frases impiedosas. Agonia. Agonia é a consequência. Puxa, perseguir com palavras. Que inveja. Esse estremunha-se e chora. Quer dizer, é um estado de aflição pior que os anteriores. Né? Estremunha, quer dizer, ele acorda de súbito, não está nem muito acordado, não está muito bem, está meio mal. Por que está nesse estado? Acordou assim e ainda chorando? É que você é invejoso. Que odeia. Esse parágrafo é um estado pior que os anteriores. Esse pessoal não vai ser consolado. Que odeia, quer dizer, galvaniza-se sobre o assodar, sobre a perseguição, sobre a instigação da fúria. Quer dizer, eu carrego algum grau de fúria, sou obsidiado por espíritos mais furiosos que eu. E eu me galvanizo. Quer dizer, sabe o que é galvanizar, né? Passar aquela operação química para dar um banho no metal, colar uma placa, colar uma película metálica de uma coisa na outra. Galvaniza-se sob o assodar, sobre a perseguição da fúria comburente nos altos fornos do desequilíbrio que gera. Então ele vai se galvanizar no ódio, pelos desequilíbrios que anda causando. Estes não serão, por enquanto, consolados. Viu como ela botou por enquanto? Ratificando a comparação que nós fizemos dos 3 primeiros parágrafos do capítulo. Por enquanto, não, só mais para frente, porque Jesus não põe condição. O tempo é com a gente, mas você vai ser. Depende de você, se breve ou não. Mas Jesus não falou do tempo. Somente quando a consciência da dor os faça amar, submetendo-os a esses que fazem o mal, que se encolerizam, que invejam, que odeiam, quando eles, a consciência da dor os leve a amar, submetendo-os à divina vontade, encontrarão na aflição a felicidade por que anelam. Agora vai generalizar o problema. A aflição está na Terra. Acabou. A aflição está em todo lugar. A aflição está na Terra porque este é um planeta de provas e dores, onde a felicidade ainda não se instalou, nem poderia fazê-lo por enquanto. Concentra desse modo as tuas aflições no aflito sem dívidas e entrega-te a ele, Jesus. Concentra tuas aflições em Jesus, que não teve dívidas, entreguemos-nos a ele, seguindo-lhe o exemplo. Qual foi o exemplo que ele deu? Reclamou? Resignação sempre. E enquanto te encontres aflito no presente, procura diminuir a aflição do teu próximo. Eu estou aflito, porque eu faço o trabalho no bem. Eu procuro diminuir a aflição do outro. Aí tem tanta gente aflita no mundo, pelo amor de Deus, o mundo é de provas e expiações, provas e dores, como ela disse no parágrafo anterior. Assim fazendo, serás consolado, porque conforme asseverou Allan Kardec, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser a causa. Ora, isso daqui relaciona que a nossa aflição está vinculada à aflição que fizemos os outros sofrer e que eles, aflitos, Deus os encaminha para nós, para que nós contribuamos em lhes retirar a aflição, porque nós os afligimos em vida anterior, e fazendo, então, com que pela ação contrária, diminuindo-lhes as aflições, nós retiraremos a nossa aflição. Então, como diz o livro Nos Domínios da Mediunidade, todo mundo que chega na minha frente foi alguém que eu fiz alguma coisa errada com essa pessoa. E eu tenho, então, vamos na fala geral,
As vicissitudes da vida derivam de uma causa. A minha vicissitude foi porque eu causei vicissitude ao outro. Retirando a vicissitude do outro, eu também retiro a minha vicissitude. Sofrendo-as com resignação, superá-las vai ser num tempo. Encontrando, no gerúndio, quanto tempo? Não sei, a vida toda. Encontrando a paz. Beleza, gente? Beleza. Em cima do laço, hein, Simone? Muito bom. Ótimo. Gente, legal rever todos vocês, hein? Estava com saudade de vocês. Saudade de ver os coqueiros de Cabo Frio. A Marivone tem que filmar um pouco aí do Tocantins para a gente dar uma olhada na Saber paisagem. o que tem lá, né? Que nós, acho que eu não conheço. Aqui, meus jovens, são as reencarnações de Nero. Todo mundo queimando. Aqui o povo é chegado, menina. Parece que é cultural. Foi engraçada. Ela é ótima. Sabe quem que ela lembra? Ela lembra minha sogra, eu já falei para ela. Que minha sogra é de Pernambuco, então ela tem o sotaque igualzinho, Marivone. Pois minha é. sogrinha. Aqui o povo gosta muito é de queimar. Não gostam de estudar, gostam de queimar. Ó o verbo. Não é no gerúndio. Queimando. Não estuda, é queimar. Já. Ainda bem que a gente está com uma pessoa do Nordeste para alegar a nossa vida nesse grupo, hein? Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Eu que fiquei feliz com a mensagem de hoje, viu, Dito? Rumo Libertadores. Muito boa. Sim, necessária, né? Super. É, né, Ivone? Porque, assim, aflição, todo mundo vai passar nessa vida. Nós, nossos antecessores, nossos filhos, e sustentação em Jesus. A gente tem que ter essa força aí de acreditar que tudo isso é para o bem, é para o bem. Tanto de quem está sofrendo, amargo, né? Exatamente, Ivone. Para operar um câncer, tem que abrir o corpo, né? Tirar o tumor fora. Então, assim, as aflições a gente tem que colocar na cabeça. É redenção, é retorno ao Pai. É coisa boa. Aflição é coisa boa. Estamos voltando para o encontro de Deus, né? Que a gente abandonou lá atrás. Então, a gente conseguir mudar esse pensamento de que a aflição é uma coisa boa, a gente fica mais resignado, tem mais fé, fica com mais força, e a gente consegue passar o período da aflição, porque vai acabar, é claro, pode demorar um tempo menor, pode demorar um tempo maior, mas ela acaba, e a gente tem que ter essa fé, essa resignação e essa esperança de que isso vai passar, e que isso é um remédio, igual a Maria Ivone falou, necessário para o doente, para os envolvidos, para todos, né? E todos nós vamos ter essas aflições aí, benéficas, aflições benéficas, vamos pensar assim, né? Pode falar aí. Eu gostei dessa simplicidade que você colocou aí. Você ainda não entendeu que a bem-aventurança resulta da aflição? Isso é questão de ignorância. Isso é questão de ignorar, você está ignorando. Gostei dessa simplicidade, fica mais fácil, né, da gente assimilar a coisa. Realmente é uma ignorância, falta de conhecimento. Gostei dessa simplicidade, tornou o problema mais simples. Naquela lição 11, livro Boa Nova, e chegam aqueles 3 ali, né, para ter com o Levi, pedindo para auxiliar no reino. Aí eles, como é a história? Vocês 3, não, meus filhos, menos. Aí, no fim de tudo, Jesus desce
do monte Sim. e vem com eles. Ainda diz assim: meu coração se exulta, se Sim. alegra, Levi. Sim. E você compreendeu a mensagem. Porque Levi convidou todo mundo para ir jantar na casa dele, inclusive aqueles 3. Né? Sim. Jesus diz: ô Levi, meu coração se exulta, se alegra em que você compreendeu a mensagem. Nós tenhamos essa propriedade, né? No tempo futuro, compreender realmente, de fato e de direito, essa mensagem de Jesus. Sim. É, verdade, bem colocado. Gostei, gostei. Vou ler de novo esse capítulo só porque você falou isso, Marivone. Obrigado aí pela contribuição. Valeu, gente. Ah, tem a Valeu, prece. gente. Quem faz Já a me prece? Espera aí, me esqueci da prece. Ô, Fazer a Alex, você prece. faz? Ou a Maria Ivone vai fazer? Então tá bom. Posso. Oh, maravilha. Então, Jesus, nesse momento, com os corações mais tranquilos, diante das aflições que são tantas e tamanhas, inúmeras, gigantescas aos nossos olhos, nós queremos te agradecer pelas mensagens aqui proferidas, que elas possam se acomodar na nossa compreensão, dentro de nós, no recôndito do nosso ser, para compreendermos, Jesus, por que sofremos, porque estamos aflitos, todos necessitados, saudosos da tua companhia. Senhor, nesse momento tu possas amparar-nos, fluidificar a água que ora iremos ingerir, para cicatrizar as feridas físicas e morais abertas ao longo dessas reencarnações, Senhor, mas que com as tuas mãos doces e ternas possas trazer os bálsamos divinos das farmácias celestes para cicatrizar cada uma. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meninos. Bom fim de semana. Obrigada, Maria Ivone. Obrigado, gente. Tchau. Fiquem com Prece. Deus. Obrigada, Tudo de bom. João. Valeu, gente. Meninas. Tchau. Abraço. Beijo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tudo de Tchau, bom. amém.